todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni, estamos aqui iniciando mais uma aula de revisão, aula de número 21. Então vamos lá, vamos recapitular aí os principais pontos trabalhados ao longo da unidade. Muito bem, então nesta unidade nós nos dedicamos principalmente ao estudo e aprofundamento sobre as danças, principalmente trabalhando de início aí a questão dos preconceitos também relacionado a esta área da cultura corporal, que ela é muito importante também, né? A dança, ela faz parte de toda a história da humanidade. A dança teve uma participação muito grande em toda a parte cultural, né, do ser humano. Iniciou lá desde a pré-história como formas de cerimônia, de culto ao sagrado, mas também uma forma de expressão corporal do ser humano, né? E ela evoluiu até chegar à forma como ela é hoje, né? Uma variedade de formas de expressões por meio do ritmo e da música. Então, com relação ao preconceito, nós vimos que ele é muito presente nessa questão ainda relacionado à dança, né? E o que é o preconceito? É um conceito que criamos de algo ou alguém antes de saber o que realmente é. No mundo existem muitas formas de preconceito, porém as mais comuns são cor da pele, o poder aquisitivo, a aparência, né? Então, o preconceito é aquela ideia que a gente cria sobre algo antes mesmo de saber, de conhecer, né? Eu nem sei o que é tal coisa, nunca experimentei, mas mesmo assim já tenho uma opinião sobre aquilo. Então, isso é um preconceito. Já o estereótipo é um outro conceito também que está muito atrelado ao preconceito, mas não é a mesma coisa. É uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada usada para categorizar, definir e limitar pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. Exemplo, homens, mulheres, roqueiros, japoneses, entre outros. Então, o que é realmente o estereótipo? É um rótulo que a gente coloca nas pessoas com base geralmente na aparência, né? Mas também na raça, na etnia, nas condições socioeconômicas. Então ela também está muito atrelada à questão do preconceito. Ela é uma consequência do preconceito. Então, uma vez que a gente tem uma ideia pré-concebida sobre algo, a gente começa a rotular aquilo de uma forma geralmente degenerativa, né? De uma forma pejorativa. Então, isso é o estereótipo, né? E quando a gente traz isso para o universo da dança, a gente aprende também que ainda há muita questão de preconceito e estereótipo na dança. Principalmente quando a gente acha que questão de dança é mais para mulheres do que para homens, né? Que homens têm mais tendência para o esporte do que para a dança, que isso é coisa de menina. Então, quando a gente tenta trabalhar essas práticas dentro da escola, a gente observa isso já presente nos alunos, nas crianças, desde pequenos já começa a ser trabalhada essa questão aí de preconceito. Então, muitas vezes os meninos, principalmente, deixam de participar dessas vivências por conta do preconceito que já está criado na cabeça deles, né? De que dançar é coisa... não é coisa de homem, né? Aí coloca outros termos que eu não posso falar aqui, né? Mas aí sempre associa, né? Diminuindo a masculinidade da pessoa só porque ela pratica dança. E isso é totalmente errado, né? Isso daí não é real. É uma questão de preconceito mesmo. Então, precisamos quebrar essas barreiras e entender que a dança ela é uma
categoria da cultura corporal como um todo, que ela traz também diversos benefícios muito parecidos também com as outras categorias, os esportes, as ginásticas, as lutas, etc. As danças também elas contribuem muito para o corpo, para o físico, para a mente, para a questão socioafetiva. Então ela traz muitos benefícios também. E é também uma forma muito eficiente de lazer. A pessoa que pratica a dança no seu lazer também tende a desestressar mais, tende a ter alteração no humor, ter uma boa saúde mental. Então a dança ela é para todos, não é somente para mulheres. Não diminui a masculinidade dos homens, né? Pelo contrário, ela na verdade traz um desenvolvimento pessoal muito grande para ambos, homens e mulheres, né? Então a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Entender que ela faz parte da nossa cultura, da nossa vivência e ela é muito boa. Muito bem, então aí existe também outras formas de preconceito também na dança, né? Relacionado a outras formas de enxergar o mundo. Uma delas também é com relação ao preconceito com os idosos, né? O sectarismo. Então, as pessoas que têm essa forma de preconceito, elas enxergam diferente, né? Então, vamos ver aqui. Existem certas modalidades de dança ou até mesmo de música que acham que é coisa de idoso, né? Então, como é que acontece esse tipo de preconceito na dança com relação à idade? Quando se vê a discriminação e o preconceito fazendo com que os idosos não se permitam vivenciar a sua velhice, né? De forma plena, expressiva, prazerosa. E aí eles demonstram ter vergonha do seu corpo e timidez para colocá-lo em movimento. Então vejam só, né? Então as pessoas, a sociedade, como todos já vê, né? O idoso como alguém, isso daí idoso não tem que estar dançando, pelo contrário, tem que estar lá na cadeira, sentado, deitado. Não é coisa de gente da sua idade estar fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eles deixam de vivenciar esses benefícios tão bons da dança, né? Então vejam esses traços do preconceito que atrapalham a vida, né, das pessoas. Desde pequeno, desde criança, as pessoas já vêm trazendo esse preconceito e até na vida adulta, lá na terceira idade, então, ainda continua impedindo com que as pessoas vivenciem, né, os prazeres da vida. Tá bom? Então, a gente precisa acabar com isso. E também existe o preconceito na dança com relação à estrutura corporal, né? Também, quando a pessoa, principalmente, ela tem um corpo mais volumoso, né? Então, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas deixam de praticar a dança por questões de estrutura corporal também, principalmente voltado ao seu peso, né? Se acham pesadas demais, gordos demais, sem flexibilidade, sem jeito. Aí muitos dançarinos de vários estilos de dança vêm quebrando esses padrões impostos pela sociedade. Então é preciso a gente também ter esse olhar, né? Parar de valorizar o corpo ideal pregado pelas mídias e entender que cada um tem o seu próprio corpo, cada um tem as suas próprias qualidades e isso não impede, né, a pessoa de vivenciar as práticas corporais como um todo, inclusive a dança. Então, para dançar não precisa ser uma pessoa bonita, magra, ou que até mesmo tenha todas as estruturas do corpo funcionais, né? Se a pessoa tem uma deficiência, mesmo assim pode dançar, pode usufruir da dança. Se a pessoa é obesa, pode dançar. Não temos que ter esse julgamento, né? Temos que aprender a valorizar e permitir que as pessoas vivenciem as práticas corporais como um todo, né? Inclusive a dança.
E também aí, com relação a, como eu falei, né, as deficiências, também tem esses preconceitos com relação às pessoas com deficiência, né? Então, achar que vê uma pessoa na cadeira de rodas, não, não tem por que dançar. Como é que vai dançar, né? Numa cadeira de rodas, isso daí não existe. Mas existe, gente. Então, dançarinos com deficiência podem enfrentar obstáculos significativos em termos de acesso a instalações, treinamento e aceitação nos elencos de dança. Então, o que vai impedir uma pessoa dessa assim de dançar é a questão de acessibilidade. Então, lógico que se a pessoa não tiver, por exemplo, uma cadeira de rodas, ela não vai conseguir, né? Vai ter mais dificuldade. Precisa ser dado condições para que ela consiga realizar isso. Se para subir no palco de dança tem um lance de escadas, ela não vai conseguir chegar lá em cima. Vai precisar sempre de alguém que carregue, né? Isso daí é incômodo. Então, ter rampa de acesso para subir no palco é uma forma de acessibilidade que leva com que a pessoa então vá praticar. Se vai lá no clube de dança, no salão de dança, e aí para isso tem que subir uma escada, impede a pessoa de vivenciar isso, né? Então tem que ter condições, tem que ter uma rampa, tem que ter um elevador para cadeirantes. Isso daí faz com que as pessoas tenham acesso a essas vivências, né? Então assim elas começam a sair de casa para ir em busca dessas experiências motoras, certo? Então tudo é uma questão de olhar para o ser humano e entender as necessidades de cada um, ok? E aí tem outro tipo de preconceito também que foi visto aí na nossa aula, que é com relação às danças de rua, né? Então o hip hop, que foi o pioneiro desse estilo, né? Mas hoje em dia existem vários outros tipos de dança de rua, então eles estão muito associados assim com marginalidade, né? As pessoas veem, acham que isso daí é coisa de marginal, mas não é isso. Alguns tipos de dança são alvo de preconceito e estigmas, em especial o balé para homens e o hip hop para as mulheres. Então não existe nada disso daí, não, gente. Balé é para todos, hip hop é para todos. Não é também questão balé, é coisa de gente rica. Eu não tenho condições de fazer balé. Lógico, sim, tem programas sociais, tem alguns lugares que oferecem oportunidade para pessoas de baixa renda para praticar balé. Hip hop já é uma dança de rua, né? Então é acessível para todo mundo. Hoje em dia você pega ali o celular, consegue ver tutorial desses passos aqui, tudinho, você aprende praticamente sozinho, né? Mas vem aqui em algum lugar e aí você vê um grupo já de breakers, né, que são esses dançarinos aqui, e aí você começa a praticar junto com eles, então é extremamente acessível, tá bom? E aí então, esse foi a questão do preconceito que nós trabalhamos aí no início da unidade e depois nós fomos falando já sobre algumas modalidades das danças de salão. Mas quais são os benefícios da dança? Ela previne doenças do coração, melhora a flexibilidade e resistência, estimula a memória, auxilia no emagrecimento, melhora a postura. Então, gente, ela traz muito benefícios, olha só, tonifica os músculos, reduz o estresse, melhora o equilíbrio, relaxa o corpo. Quantos benefícios nelas nos trazem, quantas coisas boas nos produz. Tanto benefícios físicos quanto mentais. Então você vê que ela atinge o nosso corpo como um todo, né? Não somente na parte física, mas também na parte mental, ok? Então, esses são os principais benefícios trazidos pela dança, tá bom? E aí, dando prosseguimento, nós também falamos aí sobre as danças de salão, né, gente? E aí nós vimos que a dança de salão se originou aí há muito tempo atrás, lá no século XVIII, dentro dos salões de festa, né, das nobrezas. Mas depois ela foi ganhando espaço também para o povo como um todo, né? Mas começou ali na valsa, no pessoal ali na nobreza, o pessoal que fazia os bailes ali da elite,
E aí eles dançavam daquela forma em pares, juntinho, o cavaleiro puxando a dama, né? Então, o que é uma dança de salão? Nós aprendemos que é uma dança também chamada de dança social. Refere-se a diversos tipos de danças executados por um par de dançarinos em salões. São praticadas socialmente como forma de entretenimento, integração social e competitivamente como desporto. E aí nós vimos que desse nicho aí, chamado dança de salão, né? Nicho, tá, gente? Ou seja, desse segmento aí, nós temos o forró, que também era conhecido como forrobodó, que é igual a uma festa popular, bailão, bagunça, brincadeira, né? Então, trabalhando aí essa questão do forró, nós vimos que ele tem uma origem comum, né? Que de acordo com alguns historiadores, a palavra forró é derivada do termo forrobodó, que significa festa popular, bailão, bagunça, brincadeira. Forrobodó, por sua vez, é uma variante galego-portuguesa do antigo vocábulo forbodó, originado a partir da palavra francesa faux-bordon, que significa desentoação. Então, com relação à origem aí do forró, nós aprendemos que ela tem sua origem em relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forrobodó, forrobodança ou forrobodão. Então, surgiu principalmente ali na região do Nordeste, né, do Brasil. Naquela época era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido, só terra. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés, a fim de evitar que a poeira levantasse. Daí o termo rastapé ou arrastapé. Apenas em 1950 que se começou a usar de fato o nome forró, pois um ano antes o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró do Mané Vito, produzida em conjunto com Zé Dantas. Apesar do sucesso das composições, o que realmente difundiu o estilo pelo Brasil foi a migração nordestina para outros estados do país, sobretudo na década de 1960 e 70. Então, com relação ao estilo do forró pé de serra, ele é também chamado de forró tradicional e nasceu lá por volta da década de 40. Na maioria das vezes, ele é formado por um time de 3 músicos que tocam triângulo, sanfona e zabumba. Esses são os 3 instrumentos principais do forró pé de serra. E tem o Luiz Gonzaga, né, como seu maior representante. Os passos básicos geralmente são os giros simples da dama. Então o estilo de forró é esse, o forró pé de serra, o tradicional. Já o forró universitário é um estilo que nasceu lá na cidade de São Paulo por jovens antenados nas novidades da música. O ritmo dessa música é formado por instrumentos do forró tradicional também, triângulo, sanfona e zabumba, e além de outros instrumentos como o contrabaixo e o violão. A dança tem giros mais complexos e sequência de passos mais elaborados. Os principais nomes desses estilos são Fala Mansa, Arrastapé, Flor de Mandacaru e outros. E aí nós temos o outro estilo que é o forró eletrônico ou estilizado. Surgiu lá na década de 90 e tem outros elementos incorporados por algumas bandas, como o teclado e o sax. E a zabumba foi retirada. É um forró mais pop e os passos são rápidos, com giros complexos. Os nomes mais conhecidos desse estilo são Aviões do Forró, Wesley Safadão, Calcinha Preta, entre outros. E tem o estilo também conhecido como shot, que tem origem nordestina e tem um ritmo mais lento em comparação com algumas variações mais rápidas do forró. Suas melodias muitas vezes têm um caráter mais suave e romântico. A dança do shot se caracteriza por movimentos mais suaves, deslizes controlados e uma conexão mais íntima entre os dançarinos. Os passos podem ser mais lentos e românticos em comparação com algumas formas de forró. Então vamos aí acompanhar no vídeo alguns elementos desse forró.
Aí, gente, muito bem. Então, depois do forró, nós vimos também sobre o bolero, outro estilo de dança de salão, né? Então, observem aqui, mais ou menos, como é que desenrola, né, esse tipo de dança. O bolero, uma dança de casal, é mais envolvente, mais lento, um ritmo um pouco mais lento, né? Então, é dessa forma que acontece aqui a dança do bolero, né? E o bolero também está relacionado ao amor, né, ao romantismo, como eu vou mostrar aqui nesta outra imagem aqui para vocês. Muito bem, então bolero, né? O bolero ele está relacionado a isso, ao romantismo, né, do casal. Então, o bolero vem de uma palavra volar, né, que significa voar, é uma palavra espanhola. Então, esse é o termo que originou a palavra bolero, lá, uma palavra espanhola que significa voar, tá bom? Então vamos ver aí a história do bolero, vamos acompanhar. O bolero é um gênero musical e uma dança que tem raízes nas tradições da Espanha, né? Embora ele tenha evoluído e se espalhado por muitos outros países. Sua história é muito rica, complexa e tem muitas contribuições culturais ao redor do mundo. Com relação ao gênero musical, é um ritmo lento, romântico, com canções que tem uma atmosfera mais melódica, envolvente. São letras românticas também que evocam paixão, amor, saudade, certo? E os cantores adotam uma abordagem expressiva, destacando a melodia. Vamos ver aí a próxima, a melodia enfatizando as emoções contidas nas letras. Então, com relação ao bolero como dança, ele possui passos elegantes, sensuais, sempre feito em pares, tem os movimentos fluidos, harmoniosos, refletindo a natureza romântica da música. Os passos, eles envolvem uma combinação de movimentos laterais, arrastados, também abraço, conexão entre os parceiros, como a gente vai observar aqui neste vídeo que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, aqui a gente encerra então a nossa revisão. Espero que todos tenham feito um ótimo aproveitamento.